E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, são 11h28, eu tenho 32 minutos antes da aula do Alessandro e eu vou tentar fazer esse vídeo mais rápido do que isso porque eu preciso almoçar. Em primeiro lugar, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque é um pecado que exista esse vídeo antes de existir a playlist de FIIs, de fundos imobiliários. É um pecado que isso exista, porque na verdade eu estou dando conteúdo intermediário avançado sem nunca ter dado básico, e isso não se faz, isso é sacanagem. Eu tenho tempo de fazer a playlist de FIIs antes de falar o que eu estou com vontade de falar? Não. Então eu vou falar o que eu estou com vontade de falar, depois eu faço a playlist de FIIs. Talvez você não entenda absolutamente nada desse vídeo, mas talvez ele seja uma boa aula zero, talvez ela seja um bom spoiler, um bom teaser aí do que a playlist de fundos imobiliários, que não é o negócio mais maravilhoso do mundo, ele simplesmente foi e tem sido uma boa oportunidade neste momento. Me desculpem a minha demora, porque talvez essa playlist saia quando a oportunidade já tiver passado, sinto muito. Enfim, talvez você comece a entender um pouco de fundos imobiliários agora, só de assistir esse vídeo. Gente, eu não dou conta de tudo que eu quero fazer. Eu quero ser conselheiro amoroso, eu quero ser analista político, eu quero ser muita coisa e eu acabo não dando conta. Eu ia fazer um vídeo sobre consumo de carne hoje, daquela propaganda do Bradesco lá, deu certo. Gente, a gente tem que saber a diferença de ruído e de informação, de sinal, de realidade e de ruído. Na vida, quer dizer, no mercado, no mundo, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor e outra coisa é o preço. O preço raramente, quase nunca, acompanha o valor. O valor é dado por cada um. Então quando você vai num leilão, você coloca um atumzão lá japonês. Já viu aqueles atum de centenas de quilos a venda no leilão japonês? Procura aí no YouTube, é mó legal. Quando você joga um atum ali no leilão de peixe, ele tem valor e as pessoas estão olhando o valor dele, porque elas estão analisando o peixe ali. E cada um do leilão vai ter disposição e vontade de pagar um preço diferente. E aquele que tiver disposição de pagar mais vai levar o peixe embora. Justo. Então, tem um otário que paga muito no peixe que nem vale tanto, porque ele é o primeiro dia de trabalho dele. Tem gente que deixa passar a oportunidade de comprar barato, porque o último lance ele foi barato e ninguém se dispôs a pagar mais. Tem também. Então, todos os dias as pessoas elas vão ao mercado e as empresas elas estão aí funcionando todos os dias, né? A JBS está cortando carne hoje, a Ambev está fazendo cerveja hoje, tem aquele monte de funcionário indo para a empresa, todo mundo realizando seu trabalho, e aquilo está dando lucro no final do dia, e as pessoas estão negociando percentuais dessas empresas. E aí, às vezes você tem um sinal, né? Por exemplo, ficou evidenciado corrupção ali, não sei em que empresa, então o lucro era de mentirinha, né? Então não sei que empresa declara que está tomando prejuízo porque a concorrência está muito forte, ela teve que baixar os preços. Isso são sinais. Agora, existem ruídos. O que é ruído? Ruído é alguém chegando e gritando: olha, o Armagedon está vindo, quando não está vindo, né? Não olhe para cima, quer dizer, a pessoa está falando olha para cima e não tem nada, e o cara está falando que tem um meteoro vindo ali. Isso é ruído. Bom, o que aconteceu com um caso específico? A gente tem esse fundo aqui, pelo amor de Deus, não vai comprar esse negócio porque você entendeu desse vídeo que isso é uma grande oportunidade. Se atenha à informação. Isso é conceitual, isso não é você sair investindo no negócio. Então você tem esse fundo aqui, que é muito tradicional. Você tem muito fundo novo no mercado. Esse fundo aqui, ele já tem um pouco mais de tradição, ele é de 2012, se não me engano. Ele tem 2 bilhões de reais no valor. O preço por valor patrimonial dele é menos de 1, isso é bom, porque se ele vale 10, ele está sendo vendido a 97. Então, se ele vale 2,3 bilhões, você pega esses 2,3 e multiplica por 0,97, ele está sendo vendido no mercado por 2,23 bilhões.
ele está pagando o rendimento de 9 centavos por mês. Isso dá 0,9% do preço dele hoje. Tá melhor aí que o CDI, né? E aí quando você olha para a distribuição de rendimento, isso é legal, está subindo porque a distribuição está aumentando. Isso não é garantia de futuro, pelo amor de Deus, isso não é garantia de futuro. Mas uma das coisas legais, eu falei 2012, me desculpem, é 2016, não é tão antigo assim. Mas uma das coisas legais, os caras fizeram emissão e pagaram todas as despesas de lançamento. Então, os R$10 iniciais eles viraram 9,55. Ele foi ganhando preço de mercado, depois foi perdendo preço de mercado. Aqui, nessa época, foi ruim para todo mundo, também foi um pouco ruim para ele. O fundo de papel sofreu menos do que de tijolo, e aí ele está tendo uma valorização. E o valor por cota dele hoje, ele está dando uma valorizada. O valor por cota, ele está relativamente subindo. Então, quando você olha para os indicadores, quando você lê os relatórios dele, você vê que a coisa não está ruim para ele. Não está ruim para ele. Então, ele tem o valor patrimonial que subiu, que é 10,27. Ele tem esse rendimento aqui. Então, imagina que você tem uma casa de R$10,27 que está te pagando um aluguel de 9. Basicamente é isso. Então, você quer que a casa valorize e você quer que o aluguel valorize também. E aí você vai reinvestir esses dividendos para não perder para a inflação. Você tem aí o começo de plano de aposentadoria. Esse é um dos fundos, entre muitos outros fundos. E eu não sou correntista desse fundo aqui, eu não sou correntista, eu não sou cotista, não tenho isso daqui, não tinha, pelo menos. É para comprar? Não, presta atenção, entenda as informações aqui sendo passadas. Ontem, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão regulador do negócio todo, os caras... Desculpa, não quero trazer más consequências para mim, mas os caras cheiraram antes de trabalhar. E aí, os caras falaram assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas agora uma coisa é outra coisa, outra coisa é uma coisa e é tudo a mesma coisa. Então, resumindo tudo isso daqui, eles falaram basicamente isso. A CVM, ela quer proteger, entre aspas, justiça do mercado para que ninguém seja lesado nessa brincadeira. Mas aí, o que ela disse? Isso daqui é um fundo que tem que proteger o patrimônio do cotista. E o que você pode é distribuir lucro. Você só pode distribuir lucro. Então presta atenção. Isso daqui é um fundo de imobiliário, como se o cara fosse lá comprar uma casa. Você só pode distribuir aluguel. Você só pode dar aluguel pro cara. Ou seja, o inquilino pagou, você vai pegar o dinheiro do inquilino, 95% você vai dar para o cotista e os outros 5% você guarda para fazer o que o fundo precisa fazer para continuar existindo e crescendo. Então, o que a CVM falou ontem? Porque os caras cheiraram no dia anterior e foram trabalhador gado. Eles falaram assim, você pode devolver para o cotista o aluguel, você pode dar o aluguel para o cotista. Você não pode dar um pedaço da cozinha para o cara. Você não pode pegar o chuveiro do banheiro e entregar para o cara. Isso é lógico. No imobiliário isso é lógico. Então, se você quiser, dá o aluguel. Por quê? Porque aluguel é lucro. Não devolve o portão da garagem, não devolve a fiação, o capeamento interno que está ali no meio das paredes. Não devolve isso para o cara, porque isso é amortização. Isso é amortização e você tem que devolver com amortização. Beleza. Isso significa o quê? O que acontece com os fundos? Aconteceu que esse MXRF ele está tendo um ganho patrimonial agora. Então esse ganho patrimonial ele também é tido como lucro. Mas você percebe que na época da pandemia aqui tudo caiu de preço? Então ele está dizendo assim que como você teve uma amortização, uma queda no preço, você teve uma diminuição do patrimônio. A casa do cara diminuiu. Logo, o aluguel, ele não é lucro, ele é amortização. Você não está entendendo nada? Você não é burro, é porque não há o que se entender. Isso é um delírio. O que ele está dizendo para você, a casa do cara, ela valia 10 e o inquilino está pagando 9 centavos
de aluguel. Então, o valor da casa é 10, os 9 centavos de aluguel. Se isso daqui continua a mesma coisa, os 9 centavos é aluguel e é lucro e você pode devolver. Se o preço da casa cai, esses 9 centavos, eles não são lucro. Eles são uma amortização, porque a casa do cara ela vale menos hoje. É como se você tivesse uma casa do lado da sua, alugada para inquilino, e o cara te pagasse lá R$1.000 de aluguel e esses R$1.000 de aluguel pagassem as suas contas do mês. Aí você liga todo mês na imobiliária e pergunta assim, quanto vale minha casa hoje? 200 mil. Ah, ok. Aí você liga no mês seguinte e pergunta, e o cara fala 190 mil. Pô, então esses R$1.000 que eu recebi de aluguel eu não vou fazer mercado. Por quê? Porque eu não posso amortizar, eu não posso ter menos do que eu tinha mês passado. Eu não posso ter menos do que eu tinha mês passado, logo esses R$1.000 de aluguel, eles não são lucro, eu tenho que deixar numa conta, porque esses R$1.000 eles completam o valor da casa. O dia que eu tiver R$10.000 na conta, a minha casa hoje vale 190 mil, aí o cara vai me pagar aluguel, aí eu posso comer, aí eu posso ir no mercado. A CVM, ela não entende a diferença de aluguel e de valor patrimonial. E como ela diz que em caso de queda de preço do mercado, o cotista ele está perdendo patrimônio, você não pode fazer com que ele perca patrimônio achando que ele está tendo lucro. Isso não faz o menor sentido. Sim, não faz. Deste modo, caso a distribuição dos resultados seja superior à soma do lucro e líquido no exercício, com o montante de lucros acumulados no exercício anterior a uma transação de restituição ou devolução do capital do fundo e os cotistas, com transferência de recursos do patrimônio líquido da entidade para os detentores das cotas de FII. Isso é uma brisa sem tamanho, porque aí todos os relatórios eles serão completamente poluídos e muitos fundos eles serão proibidos de pagar dividendos, ou seja, muitos fundos eles não vão poder distribuir os rendimentos dos aluguéis para os cotistas. Um negócio desse daqui para de pé só porque o cara da CVM foi trabalhar drogado ontem? Não, não para de pé. Por quê? Porque isso daqui ele vai contra a essência do que são os fundos imobiliários propriamente ditos. Esse cara mandou uma notificação para um único fundo. Veja, não é a lei que mudou. Não é que os caras falaram, olha, agora vai ter uma nova regulação de mercado. É como se você estivesse quieto na sala de aula e a professora chegasse e falasse assim, cara, sai da sala porque você está atrapalhando minha aula. E a única coisa que você estava fazendo é respirando. Os outros alunos, eles não podem falar, porra, eu não posso respirar mais porque agora é proibido, senão eu vou ser expulso. Tá tendo uma injustiça e essa injustiça ela precisa ser reparada. Então, isso vai ser trabalhado. Agora, leva tempo para ser reparado? Leva. De quando que isso daqui é? É do dia 25. Que dia é hoje? Dia 26. Isso daqui está recente ainda. Então, isso é uma coisa que eu caracterizo como ruído de mercado. Por quê? Porque eu não posso achar que isso é uma coisa ruim. Agora, o mercado é feito de pessoas afobadas que estão em busca de oportunidade e estão querendo fugir de abacaxi. O cara quer se livrar de abacaxi antes dele dele perder liquidez. O que aconteceu com o valor desse fundo? Quando você olha os fundos dele e coloca na máxima histórica, ela começa aqui. Você está vendo? Aqui, lembra que eu falei que achava estranho que ele estivesse começando em 2016? Ele tem mais tempo. Em 2012 ele começou. E ele começou com um valor de R$98. E aí você fala, nossa, os caras foram muito burros aqui, que noobs, eles perderam 90% do valor patrimonial. Não, não foi isso. É que como uma cota de R$96 para um brasileiro é um negócio pesado de pagar, o cara não pode simplesmente ficar aqui e comprar 20. Às vezes ele quer comprar uma, mas nenhuma ele tem dinheiro para comprar. Dividiram isso daqui por 10, racharam por 10. A proporcionalidade foi dividida por 10. Então se o cara tinha R$97 no fundo num dia, ele tinha uma cota. No dia seguinte, se ele tinha R$97, ele tinha 10 cotas de R$9,70. Então, isso daqui, o valor ele continuou exatamente o mesmo. E aí, quando você coloca no acumulado de um ano, o que você teve? Você teve uma pequena recuperação ali Não, isso daqui é year to date.
Isso daqui é do começo de janeiro para cá, isso daqui não faz sentido. 2021 você teve altos e baixos. Novembro foi um mês tenebroso para todos os FIIs no mercado, não foi só esse que caiu, todos eles caíram. Em dezembro todo mundo viu que o mundo não estava acabando, ele deu uma recuperada, então aqui foi um ótimo momento para se entrar comprando. E aí o que aconteceu? De repente tombou. Quando que tombou? Tombou no dia 25. Por que tombou no dia 25 e 26? Por causa desse negócio aqui. Porque as pessoas estão com medo. Como elas têm dinheiro investido e elas estão acostumadas a receberem rendimentos de aluguéis todo mês, elas estão com medo de no mês que vem não receberem. E aí, assim, se os caras não vão pagar o aluguel no mês que vem, então eu não quero mais. Então eu vou vender. E aí, quando todo mundo corre para vender, o que acontece com o preço do negócio no mercado? Ele despenca, porque uma coisa que só estava se valorizando desde em outubro, novembro, que teve a brisa coletiva de desespero coletivo. O negócio começou a recuperar e ele começou a performar bem, ele começou a subir e ele passou dos R$10. O que aconteceu hoje? Teve cara desesperado vendendo por 9,37. Teve cara desesperado vendendo por 9,37. E aí agora ele está nesses valores aqui de 9,79. Eu consegui comprar hoje a 9,66. É uma oportunidade que você não pode perder, pelo amor de Deus. Eu tô querendo. Todo dia tem isso, toda semana tem isso, todo mês tem isso, todo ano tem dezenas dessa. Isso daqui não é para você vender o seu videogame, o seu PC gamer e comprar isso daqui, porque a oportunidade do século, o desconto é pequeno, a gente está falando de 5% aí. Mas entendam como o mercado todo dia, quer dizer, vira e mexe, ele te agracia com umas oportunidades dessa. Porque a pergunta que eu tenho para fazer é. Quer dizer, o que eu tenho para dizer, o negócio estava valendo, quer dizer, o preço estava em R$10. A CVM lançou esse surto esquizofrênico aqui dela. A pergunta que eu tenho é, os imóveis, as garantias desse fundo mudaram? As garantias desse fundo mudaram? Não. O pagamento mudou. Os pagadores dessa dívida, entre aspas, os inquilinos do negócio lá, eles mudaram e eles deixaram de pagar? Não. Então o que mudou de ontem para hoje? Nada, somente esse surto aí da CVM. Isso pode trazer consequências para o mercado? Pode, só que se trouxer para ele, vai trazer para todo mundo. Ou seja, esse fundo sozinho, ele não vai sofrer sozinho. O professor chegou e falou, sai porque você está respirando. Se isso fica somente nesse aluno, você caracteriza uma injustiça que vai ter que ser tratada aí, porque os outros estão respirando e não foram expulsos da sala. Agora, se o professor faz todo mundo morrer de falta de ar, ou expulsa a sala inteira, isso daqui também não para de pé, porque você tem um mercado inteiro que precisa ser negociado todos os dias. Isso é um assunto que vai precisar ser tratado. Agora sim, pode ter gente muito poderosa causando esses ruídos intencionalmente porque juntou uma grana aí e está querendo comprar barato? Pode. Então esse tipo de corrupção, esse tipo de coisa sempre existiu, existe e sempre existirá. Nós não sabemos. Estou acusando a CVM de corrupção? Não, eu prefiro acreditar que eles são burros mesmo. Das duas, uma. Ou é burrice ou é mau caráter. Ou é má fé. Ou é má fé. Tomara que seja burrice, porque... porque senão muita gente está sendo lesada. Então, já que as coisas elas continuam valendo a mesma coisa que valiam ontem e elas estão com desconto de 5%, se eu não preciso desse dinheiro semana que vem, se eu não preciso desse dinheiro daqui 2 meses, se eu não preciso dos aluguéis no próximo ano e eu posso colocar uma grana aqui e deixar essa grana parada, por que não fazê-lo? Porque talvez eu tenha encontrado um ponto ótimo de entrada. E se você quiser ganhar dinheiro aqui, você vai ter que encontrar momentos em que coisas que têm um valor alto estejam por um preço baixo, por algum ruído e não por algum sinal de alguma coisa acontecendo de verdade. Essa resolução da CVM, ela afeta principalmente uma categoria de investimentos que a gente chama de fundos de fundos. O que é um FOF? O que é um fundo de fundo? Ele compra outros fundos imobiliários e é como se ele fosse um vendedor de carro ali. Ele compra barato, né? Um corretor, ele compra barato, vende caro, compra barato, vende caro. Ele sabe reconhecer o preço. O cara que fica naquela praça do rolo ali de Diadema, ele olha para o negócio, ele não quer para ele, mas ele sabe que tem gente disposta a pagar.
por aquele negócio lá, então ele compra e depois ele vende. E nisso ele vai recebendo os aluguéis do papel que ele tem pontualmente. Então ele ganha não só trocando, mas ele ganha com ganhos patrimoniais, mas ele ganha com os aluguéis também. Essa resolução, né, esse surto da CVM aqui é péssimo para os FOFs. O que aconteceu com os FOFs hoje? Então vamos ver o que aconteceu com os FOFs hoje. Os que eu gosto, pelo menos. Então eu vou comprar porque tá na lista do que o Fausto gosta. Pelo amor de Deus, que você vai perder dinheiro. Você vai se fuder. E depois não vai me culpar. Perdão pelo palavreado, gente. O AFOF da Aliança, que é excelente porque eles começaram no momento muito oportuno, caiu 2%. HFOF caiu 1%. QFOF tá aí, resiliente, né? O Kiso, cara, ele perdeu quase 2%. MGFF, 1,3%. Então as coisas elas estão com desconto e de um dia para o outro elas perderam esse valor. Então você pode, no mercado, ser dois tipos de pessoa. Ou que acorda desesperado e fala, caralho, meu dinheiro está derretendo. Meu dinheiro está derretendo, porque ontem eu tinha 1 milhão e agora eu tinha 1 milhão em AFOF e agora eu tenho só 980 mil. Meu Deus, eu vou vender esse negócio. Sim, você pode ser essa pessoa que perde 20 mil reais num dia, ou você pode olhar para isso daqui e falar, eu tinha 1 milhão, agora eu tenho 980 mil e cair um pouco. Então eu tenho um trocado aqui e eu vou comprar umas cotas disso porque eu acho que no futuro isso pode se corrigir, ele pode passar a valer mais. Então isso vai gerar uma perda imediata, sim. Imediata você está 2% mais pobre. Quem que perde 2% de tudo que tem de um dia para o outro? É doído isso. É doído. Agora, essa perda ela vai continuar? Talvez continue no curto prazo. Ela pode durar um dia? Sim, certeza. Uma semana? Talvez. Um mês? Improvável. Um ano? Improvável. Uma década? Duvido. Não tem cabimento um negócio desse. Eu posso esperar uma década? Posso, então eu vou comprar. Então esse é um momento em que final de mês te sobra uma grana, você quer investir, você analisa as oportunidades, aí você olha para a Ambev e você fala, é uma empresa boa, mas está barato? Não está. Eu acho, olhando assim daqui, pelo que eu entendo, não está barato. Então eu posso comprar pelo preço justo, eu posso comprar um pouco mais caro do que eu acho que vale. Tem um monte de empresa excelente aí que está caro pra cacete. E aí, assim, tudo bem que você vai ter uma rentabilidade ok, mas vai demorar muito para você chegar no preço justo dela. Aí você acha que está ganhando, na verdade, você nem tanto. Então, você pode bater o olho nisso daqui e falar, nossa, tem um fundo aqui que faz tempo que eu quero comprar, então eu vou aproveitar que está mais barato agora e já vou garantir, já vou guardar essas cotas que vão compor no fundo a minha aposentadoria que eu vou acompanhar aí ao longo de todos esses anos. Então, quando você vê, gente, se você não gosta desse fundo aqui, mas você gosta de um desses fundos aqui, o desconto aqui hoje está 4%, já caiu para 2%, já caiu para 2% também. Estava 4% de manhã. A diferença nem é tanto assim. Agora, quando eu digo que se você caiu sem entender o que é FII nesse vídeo aqui, pelo amor de Deus, não faça nada. Mas como eu falei, isso daqui talvez seja um ótimo indicador de como você interpretar os ruídos que acontecem no mercado. Bolsonaro, ele foi um presidente incrível para a elite do país. Por quê? Porque as pessoas elas olhavam para as grandes empresas todas dando lucro. Então você olhava lá para a Bev, você olhava para o Banco do Brasil, você olhava para a BBA Seguradora, você olha para essas empresas, elas estão todas trabalhando normalmente. E parte delas estão à venda no mercado. Bolsonaro acordava de manhã e falava assim, vou dar golpe nessa porra, hein? Aí investidor estrangeiro falava, puta, se o Brasil virar uma ditadura, eu vou tentar tirar o meu dinheiro de lá e não vou conseguir, então é melhor eu tirar agora. E aí assim, aparecia no jornal quando você via, né? A fala de Bolsonaro faz com que a bolsa despenque 5% no dia de hoje. E aí a sua tia, sua avó, ela falava assim, Bolsonaro, safado, fez as pessoas perderem 5% daquilo que elas tinham. Não, as pessoas tinham um pedaço de empresa, elas continuaram tendo pedaço de empresa. A empresa estava fazendo uma coisa ontem, hoje ela está fazendo a mesma coisa e vendendo com o mesmo lucro.
Agora, a disposição das pessoas comprarem essas empresas diminuiu porque o Bolsonaro estava falando bosta todo dia. Passava uma semana, o que acontecia? Bolsonaro não dava o golpe. E aí as pessoas falavam, porra, eu acho que eu saí assustado de bobeira, né? Vou voltar. Quando voltava, o que acontecia? Subia o preço. Aquele cara que tinha comprado na baixa porque o investidor estava desesperado, ele vendia na alta porque o investidor estava animado de novo. Aí passava mais 2 semanas, o que o Bolsonaro fazia? Vou dar golpe nessa porra. Então, quando você olha pro Bolsonaro, pro povo, ele foi um genocida. Tudo bem, eu não posso usar essa palavra. Para o povo ele foi horroroso, mas para os grandes ricos, para a elite do país, ele foi excelente nesse sentido. Então, quando você estuda o governo do Bolsonaro, você começa a ver um monte de ruído sendo causado e um monte de gente se beneficiando disso. Agora parou, e no ano de 2022, como ele é um ano eleitoreiro, as notícias, ao invés de jogarem para baixo, elas vão jogar o Brasil para cima. Então, quem teve quem usou a estratégia de comprar quando estava barato, entre aspas, barato, porque estava todo mundo com medo do governo e da eleição, pode ser beneficiado por uma campanha mais pacifista, mais desenvolvimentista, de mais incentivos ao mercado, e aí pode ter oportunidades de saída, que é mais ou menos o que eu estou vendo agora, mas eu acho que ainda dá para melhorar. Enfim, falei demais. Não sigam caos de compra, tentem entender como eu penso. Você pode formar a sua opinião só como Fausto pensa? Não, eu sou um cara que fica fazendo conteúdo, cara de hotes. Eu vou começar a falar de Big Brother. Você quer saber como que você vai usar o seu dinheiro? Procura um profissional. Estude você mesmo, mas procure um profissional, porque tem gente que dedica 8 horas por dia para o estudo do mercado. Essas pessoas vão estar muito mais qualificadas do que eu para falar com propriedade sobre essas coisas. Eu estou falando só desse pouquinho aqui que eu enxergo. Espero que seja útil. Por hora é isso, um grande abraço.